Olá, amigo. Um vídeo aqui falando sobre o adianto de fase, a reatância capacitiva e tentando explicar por que isso, de certa forma, parece uma máquina do tempo, né? O fato do capacitor causar um adianto de fase, tá? Então, como eu trato muito desse assunto com amplificadores, com equalizadores, com controle tonal, eu resolvi dar uma explicada melhor em como que acontece esse adianto de fase, ou seja, o que chega na carga, tá, acontece antes do que o que sai do amplificador. Tá? Então parece uma coisa meio maluca, uma coisa meio impossível, né, de acontecer, mas eu vou tentar explicar isso. Tá? Eu não sou a pessoa com as melhores palavras para explicar esse fenômeno. Tá? Eu tenho, digamos, um conhecimento básico de componentes, né? E vou tentar explicar com as minhas palavras. Tá? Eu já tenho outro vídeo explicando o comportamento dos componentes básicos, os adiantos de fase, os atrasos e a relação entre a fase da corrente e a fase da tensão para o capacitor, para o resistor e para o indutor. Então tem uma playlist com essa explicação com as minhas palavras para esses fenômenos que acontecem nesses três componentes, tá? No resistor, no capacitor e no indutor. Então, se alguém quiser, vai lá na playlist e dá uma olhada lá, que vai ajudar a entender melhor esse vídeo aqui, tá? Então, para fazer esse vídeo aqui, o que eu estou usando aqui? Ó? Um capacitor ligado na saída de um amplificador e nele está ligado a carga de 8 ohms aqui, tá? Então, formei, digamos, um filtro de Twitter, né? Então, faz de conta que aqui é o Twitter, né? Então é como se fosse um filtro de Twitter. E esse circuito aqui, o circuito RC, né, já é o suficiente para mim tentar explicar esse fenômeno do adianto de fase. Então, colocando aqui no papel, né, aqui eu tenho um amplificador, né, esse bloquinho aqui, aqui eu tenho o capacitor e aqui eu tenho o resistor. Tá? Meu capacitor é 5,6 e meu resistor é 8 ohms. O fenômeno que acontece, né, é o seguinte. Por exemplo, aqui nesse ponto, eu estou colocando uma sonda, né, que aqui no meu caso real aqui é uma ponteira amarela do osciloscópio. E aqui na carga, né, eu estou colocando uma ponteira verde do osciloscópio. Então aqui é uma sonda, tá, e aqui é outra sonda. Então aqui é amarela. E aqui é a verde. Tá? Então, se a gente for verificar, a gente vai ver que do amplificador sai um sinal com essa fase aqui, ou seja, com esse tempo, e o que chega na carga é um sinal, digamos, adiantado em relação àquilo lá. Aquilo lá está acontecendo a partir do tempo zero aqui, e esse aqui está acontecendo antes do tempo zero. Tá? Então, isso aqui é essa montagem que eu fiz aqui. Aqui eu tenho uma fórmula que é a fórmula da reatância capacitiva, né? A gente coloca aqui os valores, né? A frequência aqui e a capacitância, e a gente vai ter quantos ohms o capacitor vai se comportar para essa frequência aqui, né? Então a gente pode fazer umas continhas e descobrir, tá? Quantos ohms o capacitor vai se apresentar. Então, para cada frequência, o capacitor vai ter uma certa impedância, né? Então a impedância vai variar em função da frequência. Tá? Então, horas o capacitor pode ter 0 ohms, tá? Ou seja, um curto-circuito, ou ele pode ter 1000 ohms, né? Ele pode ser
se igualar à impedância de um resistor de 1000 ohms, tá? Ou uma frequência muito baixa, ele pode ficar com mega ohms, por exemplo, né? Só depende da frequência. Então, se a frequência aqui baixa, ele vai para esse lado aqui. E se a frequência aqui sobe, né, a frequência subiu, ele vai para esse lado aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, 100 kHz, o capacitor vai ficar com 0 ohms, né? Agora, se eu colocar de repente 1 Hz, o capacitor vai ficar com 10.000 ohms, né, por exemplo. Tá? Então, é assim que funciona mais ou menos essa parte aqui do cálculo de quantos ohms o capacitor vai ter. Tá? Bom, isso aqui eu vou explicar depois. Tá? Então, eu tenho aqui um amplificador ligado com um sinal aí de 60 kHz. Notem aqui, canal amarelo, tá? Canal amarelo, ele é a saída do amplificador, ó, amarelo é a saída do amplificador, e sinal verde é o que chega na carga, então que chega aqui, ó. Tá? Memorizem isso, porque isso vai ser importante quando eu começar a explicar o ciclo de carga, tá? Então, canal amarelo é a saída do amplificador e canal verde é o que chega no resistor, tá? Então, eu vou começar a baixar aqui a frequência, ó. Vou tentar mostrar os dois juntos. Vou baixar aqui, ó. Tá? Então, eu cheguei em 6 kHz, tá? Notem que alguma coisa mudou aqui, ó. Notem que aconteceu um defasamento, tá? Esse defasamento por enquanto está em 28 graus. Eu vou baixar mais um pouco aqui. Vou fechar aqui mais a onda para ele conseguir medir. Então, estou em 4 kHz. Tenho aí um defasamento de 35 graus. Vou baixar mais ainda. Tá? Tenho aqui mais ou menos 45 graus. Um defasamento aí de 64 graus, tá? E a gente vê que a onda de saída, né, que é a onda amarela aí, ela tem mais ou menos o dobro da tensão de carga, ou seja, a tensão de carga é mais ou menos a metade da amplitude da tensão de saída. Então, amarelo é a saída do amplificador e verde é o que chega na carga, né? Então, notem que mais ou menos está chegando a metade da tensão na carga, tá? Então, nesse ponto aí, a gente está com uma situação onde aqui a minha carga está recebendo, por exemplo, 5 volts e o capacitor está absorvendo 5 volts, está formando um divisor, né? Então, se está chegando, por exemplo, 5 volts aqui no resistor, né, na carga, e está saindo 10, então quer dizer, está chegando 5 no resistor e está ficando 5 aqui no capacitor. Então, se formou um divisor aí que divide, digamos, pela metade a tensão. Então fica metade aqui, 5 aqui, 5 aqui. Então chegou um ponto que a reatância capacitiva aqui desse capacitor para essa frequência igualou a tensão da carga, né, com a tensão do capacitor. Então eu tenho aqui, por exemplo, a minha reatância capacitiva aqui certamente é perto de 8 ohms, né? Então 8 ohms em série com 8 ohms, eu formo um divisor resistivo onde ele divide a tensão por 2. Então mais ou menos isso aqui, ó. Então chega um ponto que fica 8 ohms em cada, tá? Então nesse ponto aí acontece esse grande defasamento aí, tá? Então eu explicar aqui, ou seja, eu tentar explicar aqui com onda senoidal vai ser difícil, tá? Eu vou trocar para onda quadrada para poder explicar isso de forma mais
mais útil, digamos assim, mais fácil, tá? Então, vou vir aqui, ó, vou trocar para quadrada, tá? Nesse momento aqui mudou totalmente aqui o cenário. Eu vou baixar um pouquinho a amplitude aqui para a gente ver o pico, os picos ali em cima, tá? Então notem que ficou meio maluca a coisa aí. Então vejam o que está acontecendo. Aqui vamos adotar um ponto para iniciar essa análise aí. Aqui, ó, um pouquinho antes de ocorrer essa variação aqui, tá? Então, digamos nesse pontinho aqui, ó, nesse lugar aqui. Nesse momento, né, a saída do amplificador, que é a onda amarela, por exemplo, ela está em 5 volts, tá? Vamos adotar 5 volts para facilitar os cálculos. Então, nesse momento aqui, a tensão do amplificador está 5 volts e na carga está chegando 0 volts, concordo? Ó, isso aqui, sinal verde, é o sinal que chega na carga, no resistor. Tá? Então, aqui tem 0 volts. Então, quer dizer, o capacitor está totalmente carregado com menos 5 volts, correto? Então, se não tem tensão na carga e tem tensão na saída, nesse momento o capacitor está absorvendo todos esses 5 volts. Tá? Aí a gente segue aqui a análise, ó, o amplificador trocou o estado da saída. Então, trocou aqui, ó, de menos 5, que é esse ponto aqui, instantaneamente ele trocou para mais 5, que é esse ponto aqui, correto? O que acontece? A saída do amplificador trocou para 5, só que o capacitor já estava carregado com menos 5. Então, menos 5 mais 5 dá uma diferença de 10 volts. Então, o que acontece? A carga recebe a soma da tensão de saída do amplificador, que é 5, e mais a tensão que estava carregada no capacitor, 5. Aqui, ó. Então, 10 volts aqui em cima. Como eu já tinha comentado no outro vídeo de uma playlist, né, o capacitor, primeiramente, aparece a corrente nele, depois aparece a tensão. Então, nesse momento aqui teve a corrente máxima e depois ele começa a carregar. Então, ele começa a carregar, ó, e a tensão que chega no resistor, na carga, começa a diminuir, porque o capacitor está absorvendo essa tensão de mais 5 volts aqui, ó. Então, ele chega a um ponto que ele termina de se descarregar, que é nesse ponto aqui, e depois ele começa a se carregar com 5 volts, ó. Então, aí chega um ponto que ele zera, ele termina de carregar. E aí a gente recebe a outra variação de tensão aqui do amplificador, que estava em 5 e passa para menos 5, ó. Só que o capacitor já estava com 5 carregado nele, porque aqui na carga não está chegando mais nada, então logo toda a tensão está no capacitor, né? Então o capacitor estava com 5, recebe os outros 5 do amplificador, então mais 5 menos 5 dá um delta de 10 volts. Então a carga vai receber, ó, a soma da tensão menos 5 do capacitor e a tensão menos 5 do amplificador e mais a tensão que estava no capacitor. Então dá um pico de menos 10 volts, tá? E depois tudo se repete. Então, o comportamento que aparece na carga, que é essa onda verde, ele depende do que estava no capacitor, no estado anterior do capacitor e no estado atual do amplificador. Conseguem entender esse conceito? Que essa onda verde, ela resulta do que tinha no capacitor e do estado que está a saída do amplificador, né? Então é como se o passado do capacitor importasse para acontecer isso aqui, né? Agora a gente troca aqui para senoidal, tá? Troquei para senoidal e a gente tem isso aqui na tela. Parece bem diferente, né? Mas é a mesma coisa. O que está acontecendo na carga,
que é esse sinal verde, tá? O sinal verde é o que está acontecendo na carga, o sinal amarelo é o que está acontecendo na saída do amplificador. Então, para que aconteça esse sinal verde aqui, na carga, tem que ser considerado o que está saindo no amplificador e mais o estado anterior do capacitor. Então o capacitor chega a acumular carga. Então dá tempo dele carregar em alguns momentos aqui. Ele carrega até um ponto, de repente até a metade, né? E depois ele tem que se descarregar. Então é por isso que ele adianta a fase, tá? Então não é máquina do tempo, né? Não é como uma máquina do tempo. O estado de saída do circuito depende do estado anterior. Então, o capacitor, né, o adianto de fase, ele não tem como ocorrer se não existir um semiciclo anterior, um ciclo anterior. Então, para ocorrer esse adianto de fase, que é essa onda verde, vejam que ela está acontecendo antes na carga, do que vai acontecer na saída. Então, para isso acontecer assim, depende de como estava a carga do capacitor anteriormente. Tá? Então, é nesse sentido que um crossover passivo de caixa acústica ele adianta e atrasa a fase. Né? É nesse sentido que um equalizador que usa princípio capacitivo para fazer a divisão das frequências adianta a fase. É por isso que um controle tonal adianta a fase. É por isso que um loudness adianta a fase, ou os circuitos podem adiantar e atrasar, tá? Mas é por isso que acontece esse tipo de fenômeno, tá? A gente entender um atraso de fase, ou seja, esse verde acontecer aqui depois disso, é muito simples, é muito fácil. Agora, entender o adianto de fase é muito difícil, porque a coisa parece uma máquina do tempo, né? Mas é porque, para isso aqui acontecer, depende do estado anterior do capacitor. Então, isso aqui, essa tensão que está aparecendo aqui, é a soma do que vai acontecer no amplificador e a soma com a carga, né? Com a carga que está no capacitor. A tensão que está no capacitor vai ter que ser descarregada, né? E ela descarrega e forma esse fenômeno que a onda, digamos, acontece antes do tempo, tá? Então é assim, né? Se eu aumentar aqui a frequência, ó, tô aumentando aqui a frequência, não dá tempo disso acontecer. Ó. Então aqui, ó, 34 kHz, não dá tempo do capacitor se carregar. Logo não existe praticamente o fenômeno, ó. Se eu aumentar mais aqui, ó, coloquei 70 kHz, ó. Não dá tempo do capacitor se carregar, então não existe o fenômeno do adianto, né? Existe um pouquinho, mas não é um grande adianto de fase, né? Então se eu baixar aqui a frequência, ó, 6K, 3K, aqui dá tempo do capacitor se carregar e ele reagir com o que vai acontecendo na saída do amplificador e gerar um sinal adiantado no tempo na carga, tá? Então é assim que acontece o adianto de fase, tá? Eu estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me perguntaram, né, e questionaram que não existe como acontecer uma coisa na saída do amplificador antes dela entrar. Na verdade, sim e não, né? Isso aqui realmente acontece antes do tempo, mas ele depende do ciclo anterior, tá? Então, se eu pegar só um semiciclo, não tem como acontecer isso aí, porque o capacitor não está carregado, ele não tem carga, não tem a memória anterior, né? Então, o capacitor, ele, digamos que guarda um pouco de tensão nele, que vai ser descarregada em série com a carga, né? Então vai formar um circuito de 3 coisas em série, né? Vai ter o amplificador, o capacitor e o resistor. Então essa descarga do capacitor
vai acontecer na hora errada em relação ao que está saindo do amplificador. Então, ela vai se somar e se subtrair com o que está saindo do amplificador, né? Mas só funciona quando a gente tem vários semiciclos, para ele poder ter a memória, tá? E também isso só acontece no corte, digamos assim, quando o capacitor está com uma certa reatância capacitiva, tá? Então, quando o capacitor está lá com, por exemplo, aqui, ele está com 4 ohms, quando ele está com 6 ohms, 8 ohms, né, 12 ohms, ele vai conseguir se carregar e fazer esse fenômeno. Mas quando a frequência de série do amplificador que for, por exemplo, 100 kHz, não vai dar tempo dele carregar e ele vai ser um curto-circuito para o sinal, né? Então aí não vai ter, a reatância capacitiva dele vai ser 0 ohms, é como se tivesse um fio aqui, né? Então é como se o capacitor ele guardasse um pedacinho do passado para ele colocar isso, digamos, de forma antecipada para formar o futuro, né? Então esse futuro aqui, ó, o tempo zero é esse ponto aqui, então isso aqui está acontecendo no futuro, mas esse futuro que está acontecendo aqui é um pedaço do passado que ocorreu antes, né? Então ele guarda um pedaço do passado desse ciclo aqui para, digamos, descartar no próximo semiciclo, no próximo ciclo, né? Então ele guarda um pouquinho disso aqui para largar aqui, né? É uma descarga atrasada, digamos assim, né? Então é como a gente sabe que o capacitor se carrega com tensão, mas aqui, para poder explicar isso, a gente pode fazer uma analogia dizendo que ele se carrega com um pedacinho do passado. E esse pedacinho do passado ele larga no futuro, né? Do indutor é o contrário, ele faz atraso, né? Se eu colocar aqui o indutor, essa onda verde vai vir para o outro lado, então ela vai acontecer no passado, né? Então ela vai acontecer depois do tempo zero aqui, né? Então é um pouquinho mais fácil para a gente entender. Agora, para a gente entender um avanço de fase é um pouco mais complicado, né? Então é isso aí que explica o que acontece no equalizador, no controle tonal, no loudness, acontece nos crossovers de caixa acústica, tá? Então o crossover de caixa acústica, o capacitor adianta a fase e o indutor atrasa a fase nas frequências de corte, tá? O grande detalhe é que se a gente tiver um crossover, né, por exemplo, tiver um equalizador, né, passa com sinal no equalizador, aí o equalizador modifica as fases, né, passa depois pelo pré-amplificador, aí liga o tonal e o loudness, aí, digamos, passa no tonal, modifica a fase de novo, né, ou seja, modifica mais ainda a fase das coisas, e aí passa no loudness, aí o loudness modifica mais um pouco a fase das coisas. Aí chega na caixa acústica. A caixa acústica tem os capacitores, os indutores, e eles vão mexer mais ainda na fase, né? Ou seja, a gente mexe na fase diversas vezes, em diversas frequências. Então isso é o que deixa o som meio artificial. A gente vai perdendo a relação de fase a cada lugar que o áudio passa, tá? Esse adianto de fase aqui, ó, isso aqui não é uma nota inteira, ou seja, a nota inteira não vai ser tocada antes do tempo. Ou seja, o adianto é menos de um semiciclo, menos do tempo de um semiciclo, né? De um ciclo. Então, uma nota inteira de um instrumento musical provavelmente tem centenas de ciclos desses aqui, tá? Então, esse tempo aqui vai ser adiantado só, né? Então, esse tempinho aqui não quer dizer que a nota inteira vai tocar antes de outros instrumentos, né? A nota, tudo da nota vai ser um pouquinho para o lado, né? Adiantado em relação a outras frequências, por exemplo, né? Não quer dizer que a nota vai sair na hora errada na música, né? Ou seja, era para o barulho da baqueta sair
antes do cara começar a cantar e o cara começa a cantar antes das baquetas se baterem, né? Então, quer dizer, não é esse tipo de atraso que eu falo, né? Esse atraso aqui é um atraso muito pequeno, um adianto, né? Ou seja, pode ser um adianto ou um atraso, mas isso aqui é um tempo muito pequeno, tá? O problema não é um fenômeno desse acontecer. O problema é eu encadear o fenômeno de vários equipamentos, né? Eu encadeio o adianto ou o atraso do equalizador, o adianto ou atraso do tonal, o adianto ou atraso do loudness, aí depois o adianto ou atraso da caixa acústica. Então eu prefiro entrar com o sinal direto no power e só ter o adianto ou atraso do crossover da caixa acústica, tá? Então por isso que eu comento desses problemas de fase dos equipamentos, né? Porque de um só não é um grande problema, tá? E o problema é de todos eles. E também assim, ó, o adianto ou atraso de todos os equipamentos encadeados não vai deixar a música feia, ou vai deixar o som ruim, ou vai deixar com ruído, ou vai deixar como se fosse de um rádio AM, tá? Não é isso que vai acontecer. O som não vai ficar feio. Simplesmente ele vai deixar de ser o que era. Ele perde a fidelidade, tá? E perder fidelidade não quer dizer que o som vai ficar feio. Pode ser até que o som fique mais bonito, mas ele não é mais a mesma coisa do que era antes, né? Então a gente perdeu fidelidade nesses problemas de fase que acontece nos equalizadores, nos tonais e nos controles de loudness, né? Então a gente muda, a gente bagunça a fase das coisas, né? Porém, não vai ficar o som ruim, mas é uma coisa que se afasta da alta fidelidade. Então, quanto mais desvio de fase a gente colocar, né, chegar na caixa acústica, mais desvio do que ela mesma vai causar, já chega tudo errado nela, ela vai estragar mais ainda, né, a fase das coisas. Então, para resumir aqui, por que o capacitor acaba funcionando como uma máquina do tempo, de certa forma, né? O capacitor ele tem um pouco de carga nele, nas frequências de corte, mais ou menos. Ele tem uma boa carga, então ele causa um bom deslocamento, tá? Então, nessas frequências onde está havendo corte de frequência, onde o capacitor está com uma reatância capacitiva considerável em relação à carga, acontece bastante esse fenômeno de ele conseguir adiantar a fase, ou seja, adiantar o tempo, né? Então isso se dá porque o capacitor ele tem um pouco do passado gravado nele, que o passado está em forma de carga, né? A carga que ele está armazenando. Então, quando inicia um novo ciclo no amplificador, que é esse amarelo aqui, né? A carga do capacitor ainda não acabou. Então, é como se o capacitor tivesse um pouquinho do passado gravado dentro dele, e esse passado somado com o presente, que é a onda de saída do amplificador, que é essa amarela, forma o futuro, que é essa onda verde aqui, que é a onda que vai para a carga, tá? Então, se o capacitor não tivesse essa informação do passado, não teria como acontecer esse efeito. Então, esse efeito de acontecer as coisas antes só funciona porque o capacitor teve um ciclo anterior que formou a sua memória, tá? O capacitor não tem memória, só estou usando no sentido figurado, tá? Então é como se esse ciclo aqui gravasse na memória do capacitor o que ele vai acabar fazendo no próximo. Então é como se a gente soubesse que uma ação da gente sempre causa o mesmo efeito. Então é mais ou menos isso. O capacitor tem uma informação do passado que é somada com o presente e dá o futuro.
né? Então é como se ele já soubesse o que vai acontecer, e o fenômeno que acontece é isso. A onda de saída acontece, a onda de saída não, a onda que chega na carga aqui chega antes da onda acontecer na saída do amplificador, né? Por causa dessa soma da carga do capacitor com a tensão de saída do amplificador. Então acontece esse fenômeno aí, tá? Então é por isso, tá? Então eu precisava tentar explicar isso melhor para mais gente poder entender esse fenômeno de adiantar a fase, né? De adiantar o tempo, né? Então, o que acontece na carga é uma soma da tensão que tem na saída do amplificador com a tensão que tem no capacitor, com a carga do capacitor. Então acontece isso aí, tá? Dá para dizer também, né, fazendo uma analogia, que o capacitor tem gravado nele um pedacinho do passado e ele soma com o presente e dá o futuro, tá? Então é isso aí, um abraço.